Bom dia, aliás, boa tarde, né? Já é 1 hora da tarde. É o seguinte, aula passada eu falei com vocês a respeito do Joomla, fiz a instalação com vocês, vi alguns e-mails chegaram com algumas dúvidas, não conseguiram instalação, alguma questão assim. Vou olhar esses e-mails, vou responder o quanto antes, espero que no máximo em 1, 2 dias eu já responda todos, e para que possamos seguir de maneira uniforme. Hoje o que eu vou trabalhar com vocês? Eu vou trabalhar a parte de usuários, que foi o que eu dei uma leve explicada na aula passada, vou dar uma recapitulada aqui. E para que isso nós vamos ter, né, claro, iniciar o Joomla. Como é que a gente faz? O Joomla, como ele depende do Vertrigo, que foi a instalação que nós fizemos na aula passada, nós vamos ter que iniciar ele novamente. Então vamos vir aqui, tá, no ícone que foi criado do Vertrigo, executa ele, executou ele, né, vai chegar na telinha aqui, né, que pergunta que é para fechar a janela e inicializar o servidor, né, fez isso. O Vertrigo foi iniciado. Ele vem aqui para a barra de status, olha, vai estar mostrando que ele está operante, né? Se tiver esse verdinho aqui, mostra que ele está operante. Caso de alguém não tenha ficado esse verdinho, algum problema ocorreu. Aí me relata que eu vou auxiliando na medida do possível, né? Respondendo quanto antes, para que o Joomla funcione de maneira eficaz. Bom, feito isso aqui, ele já está pronto para funcionar. Como é que nós vamos fazer? Inicializa qualquer um dos navegadores, eu estou utilizando o Chrome. Vocês podem utilizar qualquer navegador que vocês tiverem, não há problema algum. Então vamos fazer o seguinte, é só vir aqui e digitar o 127.0.0.0, ponto 1 barra Joomla barra administrator. Digitou, ele já vai cair na nossa tela de administração, que foi aquele usuário que nós criamos, a senha que foi criada, e aqui os idiomas que nós fizemos a instalação. Vou selecionar aqui português brasileiro, já está o meu usuário e a minha senha, já estavam gravados, e vou clicar no login. Sempre lembrando, para eu entrar na tela administrativa do Joomla, eu vou ter que colocar o diretório qual fiz a instalação lá no servidor, que no caso esse eu pedi para que todos fizessem como Joomla. E aí eu vou entrar como administrator. Entrei como administrator, eu já vou ter possibilidade de entrar com o usuário e com a senha. Estando aqui dentro, agora nós vamos começar a navegar pelos menus do sistema. Qual o menu que eu vou trabalhar inicialmente com vocês hoje? Eu vou trabalhar com o menu de usuário. Por que eu vou entrar nesse ponto primeiro aqui, sem passar pelo menu sistema aqui? O sistema ele engloba todos os menus de maneira geral, mas eu vou partir aqui pelo menu de usuário, pelo seguinte, isso é uma parte mais administrativa mesmo. Pensem comigo, na aula passada eu falei que o usuário ele poderia ter determinadas funções para a utilização do Joomla. E isso é interessante para um controle. Então eu posso falar que um usuário ele vai poder inserir notícia, um usuário ele vai poder editar notícia, um usuário ele vai poder publicar a notícia no site. Então isso é um ponto interessante na visão administrativa de um sistema. Então você atribuir características a um grupo de usuários. E essas características permitem que a administração desse sistema seja eficaz, que ela tenha um controle. Então é nesse ponto que entra mais um processo administrativo do que técnico. Não há uma necessidade de um conhecimento específico de programação ou de qualquer área da informática. É um conhecimento administrativo, é um conhecimento que vai dizer tal pessoa pode fazer isso, tal pessoa pode fazer isso, aquilo e aquilo. Então é um processo mais administrativo. Mas para isso nós vamos fazer o seguinte, conhecer um pouco sobre os grupos de usuário. Então vou vir aqui, vou vir no gerenciar grupos, cliquei sobre ele, eu vou cair numa tela que eu tenho aqui alguns grupos de usuário. Tenho Public, Guest, Manager, entre outros. Eu vou focar com vocês nestes 3 grupos aqui, ó. Autor, editor e Publish. Nós vamos alterar alguns nomes deles
E vamos fazer esse processo primeiro. Então, olha, eu não cliquei aqui no usuário e depois eu vi no gerenciador de usuário. Eu caio nessa tela. Caio nessa tela, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui sobre autor e vou alterar primeiro só os nomes, tá? No autor, eu vou colocar, alterar de autor, vou colocar para redator. Só isso, venho aqui, clico no salvar e fechar. Já vou falar um pouquinho sobre esses menus para vocês. Então, olha, ficou redator. Agora eu vou vir aqui no editor. O editor, na verdade, eu só entrei para vocês verem, mas ele vai continuar como editor. Salve e fecha. E agora eu vou no Publisher. Cadê o Publisher? Esse Publisher, eu vou alterá-lo para gerência. Não usem acento não, tá? Gerência. E clico no salvar e fechar. Pronto. Agora eu vou trabalhar com vocês então com o grupo redator, editor e gerência. Fiz a alteração dos nomes dele para ficar mais fácil o entendimento, e como eles vêm aqui no inglês e essa parte não é traduzida quando a gente coloca lá a parte do idioma, então eu só fiz a alteração para alterar mesmo o nome, né? Não fiz alteração nenhuma nas atribuições desses grupos. Então vamos ver aqui agora o seguinte, tá? Bom, aqui sempre aparece uma mensagem verde quando eu faço alguma alteração, ok? Ela mostra que ocorreu sucesso ou não quando eu faço alguma alteração, criação de usuário. Isso é um padrão do Joomla, tá? Sempre quando eu faço alteração, ele vai mostrar essa mensagem. Então agora vejamos aqui, na parte relacionada a o que cada um desses daqui pode fazer, ok? Estou aqui nessa tela. Vou vir agora no botão Opções. Clica no botão Opções. Dentro de Opções, nós vamos ter aqui uma aba Permissões. Vou focar nessa aba Permissões para dar uma ideia geral para vocês do controle de usuários. Então vou vir aqui agora, olha, em Redator. Cliquei ali no Redator. O que ele está falando aqui? Olha, o redator, ele pode criar notícias. Então, olha aqui. Permite aos usuários do grupo criar qualquer conteúdo. Então, ele vai poder criar um conteúdo, vai poder criar um artigo, ele vai poder criar um documento que vai ficar ali guardadinho para ser publicado. O editor. O editor, ele pode criar e pode editar. Então, ele cria uma notícia e tem possibilidade de editar uma notícia. Vamos lá pensar assim. Eu tenho um redator aqui. Um redator, vamos pensar assim, é um jornalista lá, ou uma pessoa de uma empresa que vai colocar uma certa informação em um site. Então ele cria essa informação, vai ficar aqui dentro do sistema, depois a gente vai ver isso funcionando. Vai ficar aqui dentro do sistema, no entanto ela não vai ser publicada. Por quê? Ela tem que passar por um editor primeiro e depois passar por uma gerência. Então isso aqui são os níveis administrativos. Então tudo que vai ser mostrado no site para um visitante daquele site, antes de ser publicado, tem que passar pela gerência. E antes de chegar na gerência, passa pelo editor. E para que chegue no editor, é criado pelo redator. Então isso aqui é uma pirâmide, vamos pensar assim, uma pirâmide administrativa. Então o redator está ali na base, é ele que cria a notícia, é ele que vai criar a informação, vai passar para o editor vai ver se está certo, se está errado, acrescenta, retira a informação e depois ele passa para a gerência. Isso é uma parte administrativa, como eu estou falando. Então não tem nada a ver aqui com programação, com nada que seja extremamente técnico. Então isso aqui é administrativo mesmo. Bom, então vendo aqui, o redator, mostrando aqui, olha, ele pode criar. O editor pode criar e editar uma notícia que foi produzida pelo redator ou por ele próprio. A gerência pode criar, editar e editar estado. O que é editar estado? O estado é o seguinte, quando eu crio uma notícia, ela vai ter alguns estados.
E ele pode alterar esse estado de não publicado para publicado. A hora que ele mudar esse estado de uma determinada notícia para publicado, ela automaticamente é mostrada no site. Ok? Então, esses 3 pontos. Fizemos essas alterações. Agora, isso são um grupo. Então, eu posso pegar um usuário e jogar nesse grupo. Pegar um outro usuário e jogar nesse. Pegar um outro usuário e jogar nesse. Ok? Então, isso daqui também são heranças. Por exemplo, a gerência. A gerência herda o que o editor pode fazer e o que o redator pode fazer. O editor, aliás, herda tudo o que o redator pode fazer. Então, se eu coloco um usuário na gerência, ele pode fazer qualquer um dos papéis, de redator ou de editor. Se eu coloco ele no editor, ele pode fazer o papel de redator e editor. Se eu coloco ele no grupo redator, ele só pode criar notícia. Então, isso aqui é herdado, é uma pirâmide de herança de informação, de permissão, na verdade. Bom, aqui eu vou trabalhar com esses 3 pontos iniciais com vocês e agora nós vamos criar os usuários, ok? Vou sair daqui, né? Posso dar aqui um salvar e fechar. E agora nós vamos efetivamente criar usuários. Eu vou vir aqui no menu usuário, gerenciar, posso clicar no gerenciar. E agora ele vai criar, vai me dar a possibilidade aqui de criar usuários, ok? Então, eu vou vir aqui clicar no novo. Cliquei no novo. Ele vai me mostrar o que eu vou poder fazer. O que eu tenho que colocar de informação para criar um usuário. Então, vamos criar aqui um usuário juntos. Nós vamos criar agora, vamos fazer o seguinte. Nós vamos criar 3 usuários que vão ser as pessoas que vão inserir informações. Que elas vão criar, na verdade. Vão criar informações. Então, o primeiro nome aqui, nós vamos colocar um usuário que vai ser aquele que cria a informação. Vamos colocar aqui o nome de Renata. Renata Pierini. Qual que vai ser o nome de usuário dela? Renata. Qual que vai ser a senha dela? Nós que vamos criar. Eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tudo para facilitar a vida. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um e-mail dela. Isso são e-mails fictícios. Aqui os campos que não permitem edição, que vão ser automaticamente gerados, né? Notificações de sistema. Por exemplo, tem algumas funções no sistema que um usuário pode mandar informações para todos os usuários. Então, ela vai receber notificação? Não. Isso aí aqui a gente vai tratando. Se quer que ela receba, se não quer que ela receba. Exigir redefinição de senha. A primeira vez que ela entrar no sistema, vai ter que alterar essa senha que eu coloquei aqui. Então, isso aqui são questões administrativas também, ok? Coloquei essa informação. Agora, o que eu vou fazer? Grupo de usuários atribuídos. Lembra dos usuários que eu falei lá atrás? Olha, é um usuário registrado. Ela vai poder ser o quê? Ela vai ser só redator. Por padrão vem registrado. Ela vai ser redator. Então, como é que nós vamos fazer? Vamos marcar aqui redator. Marquei redator. Já é o suficiente. Agora, eu vou fazer o seguinte. Salvar e fechar. O mesmo processo vai se repetir para um outro usuário. Ó, usuário salvo com sucesso. Clico no novo. E vou criar um novo usuário. Vou colocar aqui Alberto Silva. Alberto vai ser o nome de usuário dele. Senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E-mail alberto@marcioaugusto.com. Essas informações se repetem, né? Vou lá e clico no salvar. Salvar e fechar, na verdade. Opa, eu esqueci de colocar o que ele vai ser. Então a gente pode vir e fazer a alteração. Clicar aqui no salvar. Vamos fazer a alteração aqui que já até explico. Alberto Silva.
Clico nele. Grupo de usuários atribuídos. Vou colocar que ele é redator. Salvo e fecho. Ok. Agora vamos colocar um editor. Vou lá, clico no novo. Eu vou marcar aqui editor. Ok? Editor. Vou voltar aqui para criar a conta dele. Qual que vai ser o nome desse editor? Vou colocar aqui Mônica. Nome de usuário, Mônica. Senha, aquela senha super segura. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E-mail. marciolucio.com. Isso aqui é e-mail fictício, tá? Ok, tudo certinho. Salvo e fecho. E agora nós vamos criar um gerente para esse sistema. Tá, olha, eu tenho aqui os usuários já criados. Já que eu voltar nessa tela, eu detalho melhor para vocês. Novo usuário. E agora eu vou colocar aqui o usuário que vai ser o gerente. Bruno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bruno, @marciolucio.com. Tudo certinho. Só que agora ele vai ser o quê? Gerente. Salvo. Salvei. Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos observar o seguinte. Vamos voltar aqui. Vamos fechar primeiro e vamos voltar aqui na parte de usuários para que fique um pouco melhor entendido. Então, usuários, gerenciar, eu vou cair nessa mesma tela aqui. E é o seguinte, olha, eu tenho os usuários aqui que nós criamos, olha. O super usuário era aquele primeiro que a gente criou na instalação. Agora eu acabei de criar o usuário Renata, criei o usuário Mônica, o usuário Bruno, o usuário Alberto. Ordenação por ordem alfabética aqui. E o que ele pode fazer, né? Então eu tenho um redator aqui, que é o Alberto, gerência, que é o Bruno, tem um outro editor aqui, que é a Mônica, que é o redator, e a Renata, que é o redator. O que vai acontecer aqui? Então, a Renata, o que ela vai poder fazer? A Renata, como ela está como redatora, ela vai poder escrever as notícias, que vai ter que passar obrigatoriamente pelo editor, que é a Mônica, e após isso, pela gerência, que é o Bruno, que é quem vai realmente dar o aval se a notícia vai poder ser publicada ou não. Eu estou falando notícia aqui, talvez vocês se submetam essa informação pensando num jornal. Mas é que a analogia que é feita aqui no Joomla realmente é essa de uma redação de um jornal, como funciona a redação de um jornal. Mas a gente leva isso para a administração, que é dizer quem publica, quem autoriza, quem pode publicar a notícia efetivamente, né, deixar a notícia online no site. Então são processos que vão criar uma categorização de usuário. Então isso não quer dizer que eu não possa colocar lá, por exemplo, um usuário que pode publicar, editar e mandar a notícia para o ar. Ok? E eu falo notícia aqui, artigo, porque no próprio de uma hora que a gente cria algo para ser postado no site, ele é conhecido como artigo. Ok? Então, o artigo, notícia, a gente vai pensar, vai fazer muita analogia relacionada a esse ponto de uma redação de jornal. Mas isso vocês podem levar para a realidade de vocês, ok? Bom, então aqui nós já temos eles criados. Nós temos aqui algumas questões, por exemplo, ó. Alberto Silva. Vamos supor que esse
Alberto Silva, que é um redator, ele saiu de férias. Eu venho aqui, clico aqui nele e olha, agora ele não consegue mais acessar o sistema, certo? Não conseguiu acessar o sistema. Voltou de férias, venho aqui, clico nele, desbloqueio e ele volta a ter acesso. Um determinado usuário, um editor, teve afastamento por problema de saúde. Vou e clico nele e desbloqueio, bloqueio ou desbloqueio ele. Então aqui eu faço esse controle, já entra na parte administrativa também. Para quê? Se a pessoa saiu de férias, ela não tem direito, ela não pode fazer publicação. Ela não vai poder fazer verificação de notícia, ela não vai poder fazer nada. Ela está de férias, ela está de férias. Então vou vir aqui e vou bloquear durante esse período. Voltou? Volto e desbloqueio. Mesmo caso, aqui no caso a gente não vai fazer exclusão, mas supondo que o Alberto, marco ele aqui, Alberto ele pediu demissão da empresa. Eu venho e excluo ele, ok? Excluí ele, pronto, não tem mais usuário Alberto, não vai ser mais necessário ter esse usuário Alberto, ok? Bom, feito isso, agora vamos ver o que ocorre. Vou pegar aqui, por exemplo, quem que eu deixei como gerente? O Bruno. Eu vou pegar aqui o usuário Bruno e nós vamos entrar na página de administração. Venho aqui, vou sair, saio, que é aquele usuário Márcio que eu criei. Agora eu vou entrar com o usuário Bruno. Qual foi a senha? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seleciono a língua. Login. Opa. Vamos ver o que foi que eu fiz de errado. Você não tem acesso à área administrativa deste site. Vou entrar com o Márcio. Vamos ver o usuário. Cadê o Bruno? Eu acho que até sei o que foi que eu fiz. Ele tem que estar como usuário registrado. Coloquei a alteração, salvo. E vamos ver agora se está certo. Fechar. Se eu não fechar, ele não sai. Fechei. Bom, pessoal, eu esqueci de um ponto que eu tenho que retornar aqui com vocês. É em cima de usuários, tá? Então vai lá em usuários, né? Gerenciar. Nós vamos cair nesta tela que está aqui e vamos selecionar um usuário. O usuário aqui, o Bruno, que a gente estava trabalhando. Depois vocês façam isso com o Alberto, o Renato, os outros que a gente fez a criação. Vocês vão ir lá em grupo de usuários atribuídos e nós aí havíamos marcado somente o gerência. Mas para que o gerência funcione, ele também tem que ter marcado este item e este outro item, ok? Marcado esses dois itens, salva, fecha, salvou, fechou. Agora a gente vai fazer um teste. Antes de fazer o teste, eu quero que vocês observem o seguinte. Está vendo que aqui ó, a gente tem menu sistema, usuário, menu, conteúdo, componentes, extensões, ajuda, entre vários outros submenus que cada um desses daqui vai dar possibilidade, ok? Então vamos ver o seguinte. Agora esse aqui eu estou dentro do usuário, que é aquele super usuário, né? Que foi que eu criei, o usuário Márcio, que tem o direito de fazer qualquer coisa dentro do sistema. Então vou tirar, vou sair aqui e agora vou entrar com o usuário Bruno. Vou colocar aqui a senha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Repetindo, uma senha super segura, né? Português. E peço para fazer o login. Observem agora, olha que a tela já está totalmente diferente, né? Nós temos aqui conteúdo, componentes e ajuda. Então aqui, ó, novo artigo, é onde eu vou criar um novo artigo, né, para poder ser publicado. Então aqui eu já tenho um editor, eu vou voltar nessa tela aqui com vocês, mas é só para dar uma passada aqui por ela, não vou fazer alteração alguma por enquanto. Categoria, artigos em destaque, tudo relacionado aqui à parte de conteúdo, né?
Sistema, vamos ver aqui no painel de controle. Olha, o painel de controle meu resume-se a isso. Depois nós vamos ver o painel de controle lá do administrador de sistema mesmo, que tem muitas, mas muitas funções mesmo. Bom, relativamente, por hoje, aliás, a criação de usuários ela é bastante simples. O que é um pouco mais complexo é a parte administrativa mesmo, que é definir quem faz o quê. E isso não é definido pelo administrador do sistema, isso é definido pela administração da empresa. O administrador do sistema vai receber o que ele tem que fazer. E ele vai fazer esse cadastro que a gente acabou de fazer. Definir qual usuário pertence a qual categoria, a qual grupo e quais as permissões ele vai ter, o que ele vai poder fazer. Feito isso, está pronto. É a parte administrativa de usuários. Bom, não é tão complexo, é tranquilo. Observem eles aí, façam esses processos que eu fiz. Eu vou formular um exercício para vocês a respeito de usuários e deixo aí para que vocês o façam, ok? Então, por hoje é só. Tenha uma restante de tarde agradável. Por aqui está bastante chuvoso, mas não deixa de ser agradável, tá bom? Até mais.